Olá, queridos alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana do componente de Geografia e estarei junto a vocês ao longo da aula. Vamos verificar nesse momento qual é o título e o objeto de conhecimento. Estamos na nossa aula de número 60, que tem como título Lá onde a água perdeu as botas, que é o objeto de conhecimento aquíferos brasileiros. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Os recursos hídricos correspondem às águas superficiais e às águas subterrâneas que estão ali numa região ou bacia hidrográfica. E essas águas, esse recurso, ele pode ser obtido, utilizado para as ações, para as atividades humanas. Quando nos referimos às águas superficiais, a gente vai estar falando em rios, lagos, mares e oceanos. Já as águas subterrâneas, a gente vai estar se referindo àquelas que estão ou entre ou abaixo dos solos e das rochas. Lembrando que o solo ele é formado por parte de minerais, parte orgânica e também de água e ar. Compreende-se que a água subterrânea é a água que existe abaixo da superfície terrestre, além da zona de raízes da vegetação, sendo que é o ciclo hidrológico que garante a circulação da água na superfície terrestre. E é justamente na etapa da precipitação, ou seja, da chuva, é que a água acaba retornando para a superfície terrestre. E aí ela vai seguir diferentes caminhos. Ela vai retornar para os rios e para os lagos ou vai formar as reservas subterrâneas, que é quando a água infiltra pelo solo e também pelas rochas. Quando a água se acumula em grande quantidade abaixo da superfície, formam-se os aquíferos, ou seja, formações geológicas que armazenam água e constituem grandes reservatórios naturais desse recurso. Os aquíferos formam o maior depósito de água doce em estado líquido no mundo, superando o volume de água de todos os rios e lagos. Eles abastecem os rios e as nascentes e, em razão disso, compreende-se por que muitos rios mantêm-se suas águas ao longo de todo o ano e não secam mesmo durante os períodos de estiagem. Os aquíferos eles podem ser classificados de diversas formas. A gente vai ver a sua classificação quanto ao armazenamento de água. O primeiro deles é o que vocês já conseguem observar, que é o aquífero não confinado, ou ainda chamado aquífero livre ou aquífero freático. Ele vai estar localizado mais próximo à superfície, então ele está localizado entre a superfície terrestre e uma camada impermeável embaixo, que não vai permitir a sua infiltração na estrutura. Ele vai ter uma recarga por parte das chuvas mais rápidas, no entanto, ele acaba ficando mais sujeito à ação humana. Então, ali, por exemplo, ao uso de agrotóxicos que podem se filtrar no solo, chegando então até essa parte desse aquífero. Um outro aquífero que a gente visualiza logo abaixo dele é o aquífero confinado ou artesiano. Nesse caso, elas são estruturas presas entre duas estruturas impermeáveis. A recarga deles, então, vai ser muito mais lenta, no entanto, verifica-se que a qualidade dessa água vai ser maior. A gente fala também dos aquíferos quanto ao uso desses recursos hídricos, que eles vão estar disponíveis. Então, quando eles já são explorados normalmente para o abastecimento das cidades, para o uso da irrigação na agricultura e também para o uso industrial. Mas se você consegue observar nessa animação que essa primeira parte, o aquífero confinado, o aquífero não confinado, que está em amarelo, ele vai estar sujeito a essas ações que podem, então, contaminar essa água, porque elas estão numa área de recarga mais rápida e mais próxima da superfície. Então, essas atividades humanas, atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, e também as atividades industriais, a ação desse uso de contaminantes no solo pode também contaminar as águas. Atualmente, mais de um quarto da população mundial depende das águas subterrâneas para obter água potável. Aqui no Brasil, a gente vai ter o destaque de alguns aquíferos. Aqui vocês já observam o aquífero Guarani, mas ainda temos como destaque o Alter do Chão e também o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA.
Gente, falando mais informações sobre o aquífero Guarani, ele vai estar localizado na América do Sul, então ele vai além do território brasileiro, entrando no Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, ele também vai estar presente em todos esses estados aqui que estão com essa mancha vermelha. A gente cita aí, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo também. Então, mas todos os estados que estão aí com essa mancha vermelha possuem parte do seu território, no seu território, o aquífero Guarani. A gente verifica que o aquífero Guarani ele é de estrutura sedimentar, mas no nível da bacia do Paraná ele foi sobreposto por uma camada de derramamento de lava vulcânica. Isso fez com que esse aquífero ele tenha trechos livres e também trechos confinados. Apesar da importância do aquífero Guarani, as atividades humanas, sobretudo as industriais e as agrícolas, têm provocado a contaminação das suas águas, já que a localização das áreas povoadas e do desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e industriais vai coincidir justamente com as áreas da onde está presente o aquífero Guarani. Então, muita população vai acabar utilizando as águas desse território, a extração das águas subterrâneas e construindo ali os poços artesianos, sejam legais ou clandestinos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aquífero Alter do Chão, que ele está localizado em uma parte da região amazônica, mais precisamente dentro dos estados do Pará, Amazonas e também uma pequena parte do estado do Amapá. O volume de água estimado para o Alter do Chão é de 86,4 mil quilômetros cúbicos de água, ocupando aí 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Então, várias cidades da região norte já utilizam as águas subterrâneas disponibilizadas aí pelo aquífero Alter do Chão, incluindo a cidade de Manaus. O que é importante frisar novamente é que, devido à proximidade com a superfície terrestre, esse aquífero corre o risco de contaminação, porque nem toda a região da Amazônia tem aí o seu tratamento de água correto e também o saneamento básico foi colocado em toda a sua extensão. Então, aí é necessário aí nessa região do Alter do Chão que haja ali empregos de políticas públicas voltadas para que não haja uma maior contaminação desse aquífero. E a gente falta falar então sobre o aquífero Amazônia ou Sistema Aquífero Grande Amazônia, o então SAGA, que vai já estar aqui para vocês. É uma grande reserva subterrânea de água que tem a sua extensão começando, como vocês podem observar, desde o Equador, vai passar então por outros países aqui da América do Sul. Eles vão ser então Colômbia, Peru e o Brasil também. Ele vai estar presente em todos os estados da região norte, com exceção do estado do Tocantins. Ele tem um volume de água muito maior, de 162.520 quilômetros cúbicos. O aquífero ele já é considerado o maior aquífero do mundo. Todo esse volume d'água dele aqui é cerca de 154 trilhões de litros de água doce, tendo como base, então, aí as taxas anuais do nosso consumo da população mundial. O SAGA ele poderia abastecer a população mundial por cerca de 250 anos. E a gente vai verificar, então, que o sistema SAGA ele recebe esse nome porque ele vai ter um conjunto de aquíferos formado por eles. Então, aqui são 4 aquíferos que vão estar dentro desse sistema, que é o aquífero Acre, Solimões, Amazonas e o Marajó. A relação do SAGA com a vegetação amazônica ela é basicamente de interdependência, porque sem um, o outro também não existiria. E mais, é essa relação entre o aquífero e a floresta amazônica que promove o regime de chuvas que chega até a região do Sudeste e do Centro-Oeste. Portanto, pode-se dizer que sem o SAGA, o agronegócio dessas regiões ficaria comprometido. A gente finaliza aqui a parte de conteúdo sobre os aquíferos brasileiros e vamos para o nosso Aplicando. Para o nosso Aplicando, a gente tem a seguinte questão que foi retirada do site Mundo Educação.
Ainda não existem estudos detalhados sobre toda a área de ocorrência do aquífero Guarani no Brasil e nos outros países do Mercosul. Entretanto, teria sido melhor denominá-lo Sistema Aquífero Guarani, já que se trata de um conjunto heterogêneo de unidades hidroestratigráficas que podem conter muita, pouca ou nenhuma água. Continuando, sinteticamente, essas unidades poderiam ser descritas como formações geológicas portadoras de água em maior ou menor quantidade. Retirado aí o texto da redescoberta do aquífero Guarani. E então temos o nosso comando e as nossas alternativas. Sobre o aquífero Guarani, podemos afirmar que A. É um aquífero composto por rochas sedimentares sobrepostos por rochas vulcânicas. B. Apresenta imunidade à contaminação por agrotóxicos. C. É ainda parcialmente utilizado para as atividades humanas. Ou a alternativa D. Encontra-se afastado das áreas mais densamente povoadas do nosso país. Então, a gente verifica que apenas será a alternativa A, que é a alternativa correta. A alternativa B apresenta erro na palavra imunidade. A alternativa C, nesse ainda parcialmente, já que ela é amplamente. E a alternativa D apresenta o erro na palavra afastado, que seria próximo. Então, aí trazendo um pouquinho do nosso comentário do gabarito, a gente verifica que a alternativa A é a verdadeira, a B é falsa porque ela pode sim ser contaminada por agrotóxicos. A alternativa C está falsa porque ela é o aquífero mais utilizado por prática das atividades humanas no Brasil, e a alternativa D também é falsa porque ela se encontra justamente na localização das áreas mais densamente povoadas, coincidindo a localização e essas regiões mais povoadas que a gente encontra na nossa região do aquífero Guarani. Finalizamos então aqui o nosso aplicando e vamos para as considerações finais. Na nossa aula, a gente verificou o assunto sobre os aquíferos. Os aquíferos, então, eles vão ser formações geológicas que armazenam e constituem grandes reservatórios naturais desse recurso, ou seja, de água. A gente verificou ao longo da aula que eles podem ser classificados de diversas formas, mas a gente compreendeu sobre quanto ao armazenamento de água, que a gente define, então, o não confinado ou freático ou ainda livre, que ele vai estar mais próximo da superfície terrestre e fica, então, entre a superfície terrestre e uma camada impermeabilizada, ok? O segundo tipo é o confinado ou artesiano. Esse ele vai estar preso entre duas estruturas impermeáveis, aonde a recarga dessa água vai ser mais lenta. A gente verificou também os principais os principais aquíferos que a gente tem na região do Brasil, começando falando sobre o aquífero Guarani, que ele está localizado no Brasil e mais 3 países sul-americanos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Também vai estar presente em diversos estados do nosso país, entre eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. E aí é uma área que vai ter um volume aproximado de 40 mil quilômetros cúbicos de volume de água. Depois, a gente falou um pouquinho sobre o aquífero Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão ele vai estar localizado aqui na região amazônica, dentro dos estados do Amazonas, Amapá e Pará, principalmente. É uma região aí com um volume de cerca de 85 mil quilômetros cúbicos de volume d'água. E, por fim, a gente viu aí o SAGA. O SAGA é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que ele vai além do nosso país também, vai estar envolvendo outros países, como Equador, Colômbia, Peru e o próprio Brasil. E aí ele é formado por um conjunto de bacias, de aquíferos, que é o Acre, Solimões, Amazonas e também o Marajó. E é importante frisar que esse
sistema aquífero Grande Amazônia, ele possui uma relação de interdependência entre as águas e também a floresta amazônica. E é dessa independência que tem aí o regime de chuvas que abastece a região do agronegócio do Brasil, as regiões do Sudeste e também do Centro-Oeste. Antes de finalizar nossa aula, não esqueçam que vocês podem reassistir ou assistir a outras aulas do nosso projeto do Contraturno Digital através da nossa rede social do YouTube, o canal @Contraturno Digital. Agora sim, finalizo a nossa aula de Geografia e espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!